E ontem tivemos o Vascão em campo, diante do Marcílio Dias, lá em Itajaí. 3-1 Vasco classificado, mas não foi também essa tranquilidade toda que aparenta o placar não, né, Breno? Pois é, o jogo não foi fácil não, Azevedo. O Vasco saiu à frente por 1-0, o gol anotado logo de cara pelo Pablo Verrete, um passe que veio do Rossi, mas logo depois tomou um empate. E aí o Adson, no finalzinho do primeiro tempo, fez o gol do desempate e já no segundo tempo, David, que entrou ao longo do jogo, deu números finais ao placar. É importante a gente repercutir de ontem a formação inicial do Vasco, a gente falava isso na transmissão, era um Vasco sem meio de campo, né? Não tinha o Dimitri Payet, inclusive, só um parêntese, o Emiliano Dias falou sobre o Payet na entrevista coletiva e ele mesmo fala que não se sabe ainda o que o Payet tem. Pode ser uma virose normal, né? Uma virose que tá por aí, no Rio de Janeiro tem várias, mas, como eu falei, tinha a suspeita de, por exemplo, ser dengue ou até Covid. Ele tá afastado desde que demonstrou os primeiros sintomas, desde aquele momento o Payet tá afastado, mas com febre e não está bem. Palavras do Emiliano Dias. Tá se recuperando, obviamente, mas não dá, por exemplo, para contar já com o Payet para domingo, contra a Portuguesa, jogo em São Januário. Então ontem o Vasco não teve o Payet, foi uma formação com Zé Gabriel e Galdames e aí já atacantes, né? Adson, Rossi e Verrete. Foi a formação ontem que o técnico Ramon Dias mandou a campo inicialmente para enfrentar a equipe do Marcílio. E até pelo que você falou na transmissão e agora falou, não foi fácil, porque o Vasco não tinha meio de campo. Né? Então, em vários momentos, o Marcílio Dias, com contra-ataques, assustava o Vasco. E aí, pro segundo tempo, algumas alterações foram feitas e o próprio Emiliano também comentou. Eu não vou ficar trazendo aqui sonora do Emiliano Dias, porque mesmo ele falando um português melhor do que o Ramon, é espanhol, né, gente? É. Então a gente repercute os pontos principais aí da coletiva que é melhor, acabam virando pautas aí pra gente debater. O Emiliano falou sobre as substituições, porque quando veio lá a listinha, eu até perguntei pra você ontem na narração do jogo, né? Bom, agora o Emiliano, o Ramon, o Emiliano vão popular o meio de campo. E ele até comentou sobre isso. Nas palavras do Emiliano Dias, auxiliar técnico, a partir daí o Vasco parou de sofrer. Palavras do Emiliano Dias, quando as substituições foram feitas, o Vasco teria parado de sofrer, principalmente com os contra-ataques sofridos aí para o time do Marcílio Dias. Por exemplo, com as entradas do Esforça e do Matheus Carvalho, né? O Matheus Cocão. Bom, outros destaques de ontem. O Adson marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco. Ele voltou a marcar depois de 8 meses. E o Verrete chega a 17 gols marcados pelo Vasco. 4 gols nos últimos 3 jogos. Então o Pablo Verrete se tornando já um dos maiores artilheiros estrangeiros do Vasco e voltando a marcar com regularidade. Depois do início da temporada a gente viu um Verrete muito afobado, muito ansioso para querer marcar logo. Ele marca 4 já nos últimos 3 jogos. Daqui pra frente, o que o Vasco tem? Bom, primeiro, o Vasco chegou hoje ao Rio de Janeiro pela manhã, não ficou por Santa Catarina. O jogo ontem lá foi em Itajaí, o Vasco já retornou em seguida, chegou hoje ali por volta de 5h30 da manhã, já ao aeroporto do Galeão. E aí, hoje folga, amanhã o foco volta a ser o Cariocão, já que no domingo o Vasco entra em campo para confirmar a classificação contra a Portuguesa. Por hora é isso, o Vasco classificado na Copa do Brasil. A gente tem que esperar agora o fim da primeira fase para saber o sorteio, até pela questão do mando de campo. O Vasco, por exemplo, não sabe se vai jogar fora ou se vai jogar no Rio de Janeiro. As datas são as próximas semanas, né? As próximas 2 semanas já temos datas previstas aí para a Copa do Brasil, também é jogo único. Na próxima rodada aí de Copa do Brasil, na próxima fase não tem vantagem mais, empate leva para pênalti, mas a gente tem que esperar a conclusão para sabermos o sorteio aí do adversário e também do mando, para saber se o Vasco vai ter que viajar ou não, acabar embolando aí com a reta final do Campeonato Carioca, mas por hora é isso. Vasco classificado, recebeu uma premiação legal aí, mais de R$1,5 milhão de cota de premiação, na verdade, por essa classificação. E agora, olhando pra frente também pro Cariocão, meu parceiro Bruno Azevedo. Gabriel Farias, o Vasco venceu, se classificou, o placar não retrata o que foi o jogo, definitivamente, né? Venceu por 3-1, mas o placar não retrata o que foi o jogo. E aí eu te pergunto, é preocupante esse futebol, porque esse mesmo Vasco, tudo bem, com o Payet em campo, né? Mas esse mesmo Vasco fez bons jogos contra Flamengo e Fluminense, equipes muito melhores do que o Marcílio Dias. E ontem contra o Marcílio, sofreu pra caramba. Venceu, mas sofreu. O que tá acontecendo com esse Vasco? Porque a gente já tem que projetar
não só a sequência da Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro que vem pela frente, né? Então, o jogo foi complicado da forma que a gente esperava, né? O placar ele acaba não traduzindo isso. O Vasco meteu um 3-1 ali, evitou qualquer tipo de drama, de situação mais pesada nos minutos finais. Com relação à oscilação no desempenho, eu acho que o jogo da Copa do Brasil, ele por ser traiçoeiro, pelo regulamento deixar seu time sempre na corda bamba, eu acho que ele traz um nervosismo maior. Eu acho que isso gera um impacto no desempenho dos caras dentro de campo também. Fica todo mundo com certo receio, com certo medo. Sejamos sinceros, né? Jogador nenhum vai dar entrevista falando isso, mas bate um receio, bate o medo de você protagonizar um vexame, como foi o do Cruzeiro na semana passada. Porque você pegar um Marcílio ou qualquer outra equipe de, né, um Águia, enfim, os caras são franco-atiradores, né? Isso. Então, assim, Gabriel, mas os caras vão, esse discurso, os caras jogam no Vasco, não podem ter medo do Marcílio Dias. Ninguém tem medo do Marcílio Dias, gente. As pessoas têm respeito pelo Marcílio Dias, mas têm medo do vexame que pode acarretar uma eliminação numa fase como essa. Então você entra um pouco mais cauteloso do que seria um duelo contra o Marcílio Dias, por exemplo, numa fase à frente. Vamos imaginar, a partir da terceira fase, o Vasco chegando lá, os jogos acontecem em ida e volta, independente do adversário. Imaginemos aqui que o Vasco chegue na terceira fase e encare um pequeno, que é uma surpresa, que tá por ali pelo meio do caminho, um time do porte do Marcílio Dias. Jogo de ida e volta, a ida em Santa Catarina, por exemplo. O Vasco ia se comportar de maneira muito mais leve, porque sabe que ali não tá se definindo nada. Tem um segundo jogo, você ganha uma margem bem maior para você trabalhar a sua classificação. Um jogo só, como é o caso de ontem, acaba interferindo um pouquinho no psicológico do atleta. Todo mundo tem um certo receio. Isso impacta no rendimento, além do gramado, que não é o melhor, e etc. Além de ser início de temporada e essa oscilação ser natural. Eu me apego muito ao resultado ontem e à forma como ele foi construído, porque independente de um certo sofrimento e de uma certa dificuldade no jogo, o Vasco soube matar a partida sem correr maiores riscos. E um detalhe, hein? Rossi jogou bem quando esteve em campo. Jogou bem, a gente aqui falando, criticando o desempenho. O Adson ontem meteu um gol, teve uma boa participação, circulando pelo campo, tentando de alguma forma. Na minha opinião, foi o melhor do time, o Adson. Eu também acho que foi não sei se o melhor, mas um dos melhores. Conseguiu compensar um pouquinho a falta do Payet, porque não teve, no fim das contas, um meio. O Vasco nem tem esse reserva hoje do Payet. E aí, quando o francês não joga, você precisa encontrar alguma solução. Me pareceu que o Adson recebeu um pouco mais de liberdade para executar esse papel, flutuando pelo campo. Eu acho que, de certa forma, conseguiu, tem características para isso, meteu um golzinho. O David, tão contestado, fez o gol do alívio, o gol da tranquilidade. Então eu acho assim, o saldo é positivo. O desempenho pode melhorar? Pode, deve. É como você falou, não é só a próxima fase da Copa do Brasil. Vem por aí um Campeonato Brasileiro. Vasco tem mais um pouquinho de tempo até lá. Vamos calcular aqui, né? Março ainda é só estadual e Copa do Brasil. A partir de abril tem o Campeonato Brasileiro. Mais um mês para afinar a equipe, para entender onde existe lacuna no elenco, para buscar mais um jogador ou outro e você dar uma encorpada maior nesse grupo de jogadores. Eu acho que é isso, assim, competição de mata-mata, eu me apego muito ao resultado final. Eu acho que a nossa análise não pode ser só em cima de resultado, mas no mata-mata isso acaba direcionando o nosso pensamento, é tiro curto, é um jogo só. Então avançar era o importante, o Vasco conseguiu avançar, claro, sofrendo. E outra coisa, Marcílio Dias se confirmou um bom time, né, Azevedo? A gente viu um time pequeno, organizado, qualificado. O Vasco não pegou uma baba da Copa do Brasil. Ruim de pontaria pra caramba, Ruim de pontaria. Aí são as deficiências técnicas de um time pequeno, né? Mas o Marcílio se mostrou um time organizado, com bons movimentos em campo, exigiu alguma coisa do Vasco. Então vai ficar muito com o resultado final, entendendo que a evolução tem que acontecer e creio que nas mãos do Ramon Dias ela vai acontecer naturalmente até o início do Campeonato Brasileiro. Sou vascaíno de Itaipuaçu e vou te falar, o Vasco não pode de jeito nenhum ficar na dependência de um jogador, pelo amor de Deus. Eu acho que ontem o Vasco demonstrou que não está na dependência. Faz falta? Pô, pelo amor de Deus, Zé, claro que faz. Cada vez que o Payet não jogar vai fazer falta. Pô, um craque de bola. Um cara que tem intimidade, que dita o ritmo do jogo, que sabe muito bem o que fazer em campo, que é o seu diferencial. Toda vez que não jogar vai fazer falta. Agora, você não pode ser dependente. Eu acho que ontem, falamos aqui, o Rossi entrou, cumpriu um bom papel, o Adson entrou, cumpriu um bom papel. Sabe um jogador que tem me agradado com bola no pé? Galdames. Acrescenta alguma criatividade. Não é um meia de criação, nunca foi. Mas ajuda na construção. Ontem no primeiro tempo ele falhou muito na marcação, né? Por isso que eu tô frisando com bola, porque acho que sem bola parece que ele ainda tá tentando se encontrar.
Não sei se a característica dele vai permitir ele atingir o nível que a gente imagina sem bola. Mas eu acho que é um cara que tem ajudado a agregar na parte técnica, na criação de jogadas do Vasco. Então acho que o Vasco encontrou uma alternativa mesmo sem o Payet. Opa! Ontem o Vasco jogando parecia um bando, cara. Um bando desorganizado. Paulo Henrique perdido, Piton perdido. Ganhou ontem, mas não convenceu não, hein? Cara, o Paulo Henrique foi muito mal e é um jogador que eu espero mais dele, uma evolução. Me assustou o Piton. O Piton ontem foi mal demais, hein? Aí é uma situação mais individual até do que do coletivo. Eu concordo que o Paulo Henrique não esteve numa noite tão interessante. Mas aí é o atleta em si. Eu não sei se é tanto pelo encaixe coletivo. E o Piton, realmente, né, numa noite talvez abaixo daquela que a gente está acostumado a observar nele. Mas aí, né, eu trago a reflexão. Pô, o cara joga bem quase todo jogo. Um dia ele vai se sair mal. Né, e infelizmente vai acontecer. Uma temporada muito longa. Eu acho que é um jogador que tem muito crédito.